Nós estamos aqui na 17ª sessão do seminário de EDP e Matemática Aplicada. É um prazer ter o Saulo de Oliveira apresentando seu trabalho aqui. O Saulo tem graduação e mestrado pela Unicamp, ele tem doutorado pela Universidade do Colorado, em Denver, foi orientado pelo conhecido Leopoldo Pena Franca, tá? E ele é professor da Universidade Federal do Maringá, é um pesquisador... Maringá, do Paraná, estou confundido, trabalha em Curitiba, Universidade Federal do Paraná. Ele é pesquisador do CNPq, ele tem já 37 artigos publicados e ele já orientou 8 alunos de mestrado, 3 alunos de doutorado, e tem vários em orientação. E ele mudou um pouco de área, que ele sempre foi um cara mais da área de numérica, que mudou para a parte de geofísica. E hoje ele vai nos explicar o que vem a ser métodos aerogeofísicos, tá? Paulo, é um prazer tê-lo aqui com a gente, tá? Obrigado. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Desculpe pelo atraso, dificuldade, problema aqui da comunicação. Então, quero começar essa apresentação fazendo alguns agradecimentos ao CNPq pelo apoio à pesquisa, com todas as dificuldades que a gente tem passado no Brasil. O CNPq continua fomentando a pesquisa no nosso país. Ao Departamento de Matemática, pela liberdade que eu tenho tido a trabalhar nesse departamento, colegas muito queridos. Ao Programa de Pós-Graduação em Geologia, que me acolheu há alguns anos atrás. Aqui no centro de tudo, o LPGA, um laboratório que participa deste programa, Laboratório de Pesquisa em Geofísica Aplicada. Tem sido, digamos, a minha casa nos últimos anos. E, finalmente, a CPRM, aqui um pouquinho menos em destaque, ela dispõe de muitos dados justamente nessa área de aerogeofísica. Quero dedicar alguns slides para ela, tá bom? Então, um pouquinho aqui a estrutura do trabalho. Falar de maneira mais ou menos geral sobre os métodos aerogeofísicos, principalmente disponibilidade deles, tá? Em particular por parte da CPRM, embora haja outras fontes de dados disponíveis. Vou falar, digamos, mais superficialmente sobre aeromagnetometria, que vai ser um dos métodos aerogeofísicos, um pouco mais em detalhes sobre gama espectrometria, leitura de raios gamas, um pouco também a matemática que está envolvida nesses dois métodos, a matemática mais ou menos simples, né? E, finalmente, algumas sugestões de leituras, tentar falar um pouquinho mais de detalhes, um pouquinho mais com calma sobre elas, dependendo do tempo também, tá? Então, a ideia dos métodos da aquisição de dados aerogeofísicos, eles são pensados para fazer a aquisição de dados em grandes regiões ou regiões de difícil acesso. Pensem, por exemplo, na Amazônia, região amazônica, com dificuldade com estradas e vegetação, né? Seria um lugar difícil para fazer leituras de dados em terra, vamos pensar assim, né? Então, os dados aerogeofísicos têm esta vantagem, e geralmente eles são métodos de baixo custo, relativamente baixo custo pela área coberta. Então, a ideia é fazer digamos, um plano de voo, fazer várias passagens no local de interesse, na área de estudo, e ir registrando dados que podem ser dados de várias naturezas. Então, falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, sobre os tipos de veículos disponíveis para aquisição de dados aerogeofísicos. Assim, o que eu tenho mais o foco para hoje são aviões. Também tem a possibilidade de helicópteros, são usados muito dados eletromagnéticos. Mais recentemente, drones estão entrando também no jogo, né? E um pouco relacionado, isso não chega a se classificar como dados aerogeofísicos, mas, digamos, são um primo dos dados, um primo da aerogeofísica, a geofísica espacial. Dados de satélites, não é exatamente a mesma coisa, mas lembra um pouco, para quem já viu um pouco sobre geofísica espacial, sobre
sensoriamento remoto, então são técnicos, e as técnicas são um pouco parecidas, tá? Então, é uma boa referência, um bom referencial para quem por acaso já viu alguma coisa a respeito. Tá, agora sim, os métodos. Então, eu listei aqui os métodos mais comuns, métodos geofísicos mais comuns usados nas aquisições aéreas: dados gravimétricos, dados magnéticos, e ambos os métodos, eles têm a opção também de gradiometria, que significa medir o gradiente, não só a quantidade, digamos, o dado observado, mas também um gradiente do dado automaticamente. Então, a gente tem um gradiente de graça quando a gente usa esses métodos, são métodos um pouco mais caros, também tem um pouco sujeito a críticas, não os usei ainda, tá, mas estão disponíveis. Métodos eletromagnéticos, lembram um pouco a sísmica, dados, digamos, ou no domínio da frequência ou no domínio temporal. E aqui, por último, os dados radiométricos, dados gama espectrométricos. Tá? Então, um pouco sobre o que é que envolve esses métodos, o que é que ele fornece, no que é que ele ajuda. Gravimétricos, então ele vai ler a anomalia do campo gravitacional e vai nos ajudar a determinar a densidade das rochas. Métodos magnéticos, intensidade do campo magnético, e ele pode nos trazer informações sobre a magnetização. Podemos pensar também na suscetibilidade magnética das rochas. Eletromagnético, claro, o campo eletromagnético, frequência ou no tempo, e aí ele vai dar informações sobre condutividade ou resistividade aparente, principalmente. O último aqui, os métodos radiométricos, eles são baseados nas contagens de raios gama, e vão nos dar teores de isótopos nas rochas. E os dois métodos que eu quero enfatizar hoje é o magnético e principalmente esse último, o gama espectrométrico. Esse que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Tudo bem. Então, um pouco sobre os dados. Eu fiz aqui agora nos próximos slides, eu fiz algumas imagens do navegador, né, do acesso justamente a esse site daqui, é uma das páginas, um dos portais da CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Infelizmente, acho que as fontes, vamos ver, as fontes vão ficar um pouco pequenas para vocês, tá? Vai ser um pouquinho difícil de ler, mas eu vou tentar falar mais ou menos mais ou menos o caminho, né, para chegar nesses dados. Então, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui os mapas, né, tem essa opçãozinha daqui, que são, até eu vou ter dificuldade agora de ler, se eu não me engano cadê? Vamos lá, sensoriamento remoto e geofísica. Então, é nesse aqui que a gente clica. E aí, depois de um tempo, vai carregar esta página. Aqui a gente vê todos os levantamentos de sensoriamento remoto e de levantamentos geofísicos disponíveis. Vamos clicar aqui nesse itemzinho aqui, que é o link de download. Aí tem aqui download de dados, a gente vem para cá. E aí vai abrir esse formulário, vamos pensar assim, de banco de dados. O primeiro deles aqui, deixa eu ler para vocês, está pequeno: projetos aerogeofísicos, XYZ e GeoTIFF. Aqui fica um pouco mais fora do nosso mundo, né? São os tipos de arquivos que eles usam, tá? O pessoal dessa área. Aí, clicando nesse link, mais uma vez, aí tem todo o caminho. A gente vai ver vários dos projetos feitos aqui no Brasil, separados aqui por regiões. No caso, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui do projeto Aerogeofísico Paraná, Santa Catarina. No fundo, é o único que eu conheço, foi o único que eu mexi até hoje. Minto, na verdade, mexi num de Goiás, mas eu nunca vi os dados em si, tá? Enfim, então aqui tem dois arquivos para baixar. O primeiro é o arquivo mais acessível para a gente, é o arquivo formato texto. Então, para esse projeto é 1095XYZ, vamos mostrar aqui para vocês a pasta. Então, essa pasta tem o quê? Tem os arquivos,
Espero que vocês não se assustem muito com o tamanho do arquivo aqui, 4.2 GB, né? Faz parte. Aqui embaixo um relatório muito bom, o pessoal capricha bem, o pessoal da CPRM, um relatório super detalhado. E aí, clicando nessa pasta, a gente vê esses vários arquivos aqui, tá bom? São esses vários arquivos texto, vejam que os tamanhos variam bastante. Aqui são os dados gama espectrométricos e aqui os dados magnéticos, por isso que eu fiz essa ênfase hoje nesses dois métodos, no método magnético e no método gama. Vamos ver um pedacinho desse primeiro arquivo, tá? Então, inclusive é o maior deles. Então, essa aqui é a cara do arquivo, ele tem um cabeçalho, e aí toma ele dado que não acaba mais, detalhamento de vários tipos de informações coletadas, né, posição, GPS, altitude, né, etc. São tantas colunas que eu não consegui mostrar na mesma tela, e o pedacinho mais à direita, ele é importante, porque ele vai ter o que é mais importante para a gente nesse arquivo daqui, que é a parte esse chamado MAG-IGRF, que seria justamente a anomalia magnética, tá? E então é mais ou menos isso que eu queria mostrar, tá? O caminho, os dados que estão disponíveis, e só para ilustrar, vamos ver um pedaço bem pequeno desse dado. Então é isso aqui que essa informação que esses arquivos carregam, que é aquele canal de MAG-GRF, que seria a anomalia magnética corrigida do chamado IGRF, tá? É isso que ela mostra para a gente. Aqui eu tiro um perfil dessa anomalia, e essa mesma anomalia é tratada por um filtro proposto pelo professor Carlos Mendonça, da USP, tá? Então a gente vê aqui o dado agora em uma dimensão, né, um pouquinho mais fácil de ter um sentimento sobre ele, né, ter uma ideia sobre ele. Então a gente vê aqui a variação da anomalia magnética, e esse dado filtrado, esse filtro, esse tratamento do dado, o objetivo dele é retirar fontes tridimensionais. No caso, essa região aqui é o chamado arco de Ponta Grossa, que tem um tipo de estruturas que são basicamente, como vocês estão vendo aqui no dado filtrado, estruturas lineares. Então, a ideia desse filtro é enfatizar essas estruturas, tá? Então, só para dar uma ideia de como esses dados são, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho agora, como eu falei para vocês, bem superficialmente sobre esse método magnético, tá? Um pouco da ideia dele. Então, à medida que o avião está sobrevoando, numa situação ideal, o sensor do avião, ele vai detectar, a princípio, o campo magnético terrestre. Agora, o que acontece? Se existem fontes significativas fontes no solo, né, rochas que têm um magnetismo significativo, elas vão afetar esse campo magnético. E aí, uma vez conhecido o campo, digamos, não perturbado, o campo terrestre, que é justamente o que eu chamei de GRF, é um campo que é calculado, tem uma estimativa para todo o globo terrestre, é um campo que a gente tem acesso. A gente pode comparar esse campo com o campo perturbado e extrair anomalias como essa que eu estava mostrando para vocês, tá? Então, um pouquinho essa é a ideia, tá? A matemática envolvida é basicamente teoria potencial. A gente consegue escrever a anomalia magnética em termos de um vetor chamado magnetização, esse vetor M daqui, por meio dessa equação, que temos aqui uma constante, esse F é a direção desse campo regional, o campo conhecido, né? Não, excluído das fontes. R é a distância dos pontos dessa região ao sensor, chamando aqui o sensor de X de posição I. Tá?
E aí, digamos, conhecendo, assim, no caso do modelo teórico, conhecendo as fontes, a gente consegue gerar a anomalia magnética. A observação importante que eu faço aqui, que essa anomalia, ela é potencial, satisfaz o Laplaciano zero, onde satisfaz a equação de Laplace. Isso é bastante conveniente do ponto de vista de ferramental da teoria do potencial que vai estar disponível, tá? Bom, na pergunta ao contrário, como a gente pode sair desse dado a caracterização das fontes, incluindo esse vetor de magnetização, digamos, a maneira mais completa, mais nobre, vamos chamar assim, seria a de inversão desses dados. Outras formas bem comuns, eu vou só mostrar muito rapidamente, é a de detecção de bordas, em que a gente vai somente determinar, vocês estão vendo aqui em cima, bom, talvez seja um pouquinho pequeno, mas os limitantes horizontais nos corpos, como se tivesse projetado eles na superfície, essas seriam as bordas, por exemplo, aqui em preto, né, seria o que a gente está procurando, ou assim como as profundidades, tá? As profundidades, estimativas de profundidades desses corpos. Então, seriam métodos, digamos, meio caminho até chegar na inversão, tá? Então, vamos falar um pouco desse do meio, vou dar apenas exemplo de um deles. É um método baseado nos chamados tilt angles. Então, aqui a gente tem a anomalia. Essa anomalia, na verdade, foi transformada. Ela foi chamada transformação de redução ao polo, que evita justamente tenta simular essa anomalia como se ela estivesse no norte magnético, que aí as anomalias tendem a ficar sobre as fontes, fica um pouquinho mais fácil de se analisar. Aqui o resultado desse filtro, então vamos olhar bem rapidamente esse filtro. Então é o arco tangente, são dois arcos tangentes, os arcos tangentes de duas razões de derivadas verticais com as derivadas horizontais. No começo, então, basicamente é trocar as duas de posição, numa delas vai ter um valor absoluto, a derivada horizontal, digamos, a componente do gradiente horizontal, ela é sempre positiva, né? Uma coisa que me intrigou muito quando comecei a trabalhar nessa área foi essa derivada vertical daqui. Como é que a gente calcula uma derivada vertical conhecendo somente aqui o mapa da anomalia magnética? Para mim era um mistério isso. Até que me explicaram, né? Na verdade é uma coisa simples. A gente vai usar justamente propriedade de teoria do potencial, vai usar uma representação integral e digamos, fazendo os cálculos do domínio da frequência, a gente calcula com essa ideia de representação, seria tipo, não sei se é aquela forma de Dirichlet, não me lembro agora, integral de Dirichlet, a gente projeta esse campo para uma altura imediatamente superior, aí podemos fazer a diferença e fazer o limite dessa diferença, né, inclusive razão dividido pelo afastamento e para zero, seria essa forma de calcular essa derivada vertical, sem ter os dados verticais, né? Então, para mim, talvez seja uma coisa boba para quem conhece, mas para mim foi novidade, foi de fato uma novidade, né? Bom, como eu falei para vocês, né, eu ia ser bem breve na parte de magnetometria, vamos ver agora a parte de raios gamas. Muito bem. Então, a gente, claro, isso depende muito do local da área de estudo, a gente pode ter emissão de raios gamas por rochas que contenham isótopos de tório, de potássio e cadê ele? E de urânio. Tá? Geralmente o potássio é o item mais comum. Os geólogos dizem que essa informação de isótopos é importante para uma coisa chamada alteração hidrotermal. Isso ainda não sou... ainda permaneço na ignorância a respeito, tá? Mas é um atributo importante para a localização de
de recursos minerais, tá? Essas alterações hidrotermais. Um detalhe importante também na prática é, ao contrário dos métodos magnéticos que conseguem ter informação de profundidade, a radiação gama, ela, principalmente no solo, essa radiação é absorvida muito rápido, então ela decai muito rápido, então a gente não consegue informação de muita profundidade. Na prática, digamos, a rule of thumb é de 30 centímetros, tá, de solo, muito pouco. Então, esse aqui é o dado que o sensor nos dá, tá? Então, é um dado, digamos, principalmente um dado espectral. Ele registra vários canais de energia, tá? São várias janelas energéticas que ele consegue registrar as chegadas desses raios gamas, né? Então, ele vai registrando o número de raios gamas por segundo em cada uma dessas janelas energéticas. E essas três daqui, que estão aqui coloridas, são as três de interesse. A do potássio, do urânio e do tório. Tá? São as que têm mais interesse de estudo geológico. Vamos dar uma olhadinha no que acontece com o potássio. Esse gráfico que a gente está vendo, na verdade, é o gráfico em apenas uma posição do voo. Então, o avião está passando, e aí, a cada ponto que ele vai passando, ele vai registrando toda essa janela daqui. Então, todo esse dado, todo esse espectro, né? Então, a coisa que a gente pode fazer é somar as contagens do potássio correspondente a toda essa janela e fazer isso ponto a ponto. Aí a gente vai ter essa figura daqui. Então, esse é o gráfico da taxa de raios gamas por segundo. A sigla bem comum é CPS. Infelizmente, o pessoal traduz como contagens por segundo, é uma coisa estranha, né? Contagens por segundo, eu já tinha até me acostumado, preparando a apresentação para vocês, eu me dei conta de quanto é estranho essa tradução contagens. Mas, enfim, é o nosso CPS. Então, esse aqui é um dado típico. Na verdade, esse dado, esse que eu estou mostrando para vocês, é o dado de uma pista de pouso, uma pista chamada pista de calibração, onde o pessoal da CPRM faz testes, pelo menos fazia testes, para ajustar os equipamentos, os sensores. Então, a pista mais curtinha, são poucos. E o meio é bem mais, digamos, esse dado, na verdade, é um dado bem comportado, ele não tem tanto ruído comum que eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Muito bem. Então, vamos começar a falar agora sobre digamos, a teoria, né, de como converter essas contagens de raio gamas em alguma informação sobre esses elementos que estão aqui no solo, né? Então, a gente pega aqui somente um. A ideia, a aproximação que a gente usa é imaginar que a gente tem aqui uma fonte. Opa, peraí. Isso, que cada uma dessas fontes, ela vai ter uma contribuição os raios gama que vão sair daqui, vão chegar no sensor, vão dar alguma contribuição que a gente depois vai somar, tá? E o que acontece é que como justamente essa radiação gama decai muito rapidamente com a distância, o que também acontece muito na prática é restringir a área onde a gente vai fazer as contagens, digamos, como é que eu poderia chamar isso? Vamos pensar no escopo da posição onde a gente estiver atualmente localizado, a posição do avião, apenas uma região em torno dela, onde as fontes vão dar alguma contribuição significativa, as demais vão dar contribuição muito pequena. É o que eles chamam de field of view. Tá? Agora sim, o nosso modelo, um modelo que é bem comum para descrever a relação entre
digamos, a radioatividade e a contagem. É esse modelo que é chamado Infinite Rod, seria então um prisma então inclinado de comprimento infinito, na mesma direção daqui do ponto que liga a superfície ao receptor, tá? A gente considera essa distância aqui infinita. Isso vai ser, esse comprimento infinito parece até uma contradição, né, com os 30 centímetros que eu acabei de falar, mas é uma conveniência a gente conseguir, ao assumir dessa maneira essa homogeneidade, esse comprimento infinito, a gente consegue eliminar uma das dimensões da integral que vai aparecer. Justamente o que a gente vai fazer no final é somar, digamos, cada contribuição a contribuição de cada porção do solo, e isso é onde eu quero chegar. Eu quero chegar justamente numa... desculpa, mudei a ordem. A gente vai querer chegar numa integral de digamos, todo esse volume, nessa região daqui, inclusive, vamos pensar todo o semi-espaço, a contribuição de todas as posições do semi-espaço. Vamos olhar agora para a contribuição individual, agora sim. Então, a teoria, podemos pensar que a teoria é um pouco mais geral do que a gente precisa, é que o número de raios gamas por segundo, então esse J daqui, de uma fonte com atividade unitária, por unidade de volume, unidade de massa, e que atinge esse ponto xi daqui, tá? Então aqui está a fonte, aqui está o xi, que atinge um ponto xi na direção normal, tá? Então a fonte, digamos assim, idealmente a gente imagina que a superfície que ele está atingindo é normal, a direção que liga a fonte ao ponto de observação, tá? Então é dado por essa integral, essa exponencial dessa integral é a integral da taxa de absorção de radiação pelo meio. Então esse seria o modelo mais geral. A gente não precisa de nada, a gente não precisa de um modelo tão geral assim, a gente vai usar, na verdade, essa absorção constante, pelo menos constante por meio, tá? Então, o primeiro caso, um caso bem simples, é uma fonte uniforme, tá? Então, a gente tem a fonte com o mesmo Q, né? A mesma radioatividade em todo o semi-espaço inferior. E nesse mesmo semi-espaço inferior, a absorção também, o coeficiente de absorção também é constante, tá? Então, essa integral daqui, ela vai simplificar a simplesmente exponencial menos absorção vezes o raio. Então, para calcular a intensidade, né, a atividade da fonte em todo esse semi-espaço, a gente pode fazer integral em coordenadas esféricas, tá? Então aí vem essa mudança aquele fator da mudança de variáveis, né? E praticamente tudo constante, né? A única variável que a gente tem de fato aqui é o raio, o R. E aí quando a gente integra, justamente com essa exponencial negativa, nesses R's aqui se cancelam, a gente vai terminar tendo unidade na integral no R, a integral no ângulo aqui, acho que este é o azimuth, né? Vai ser 2π, vai cancelar com parte desse 4π aqui, e aqui mais a integral do seno, que vai dar 1, o ângulo aqui eu sempre esqueço o nome, agora me fugiu o nome desse ângulo, tá? Então a gente tem, nessa situação mais simples, a nossa atividade se reduz ao Q, aquela atividade pontual, dividido por 2 vezes a absorção. Então, esse é um caso simples. Aquele caso que eu mostrei para vocês, o caso que nos interessa, ele é um pouquinho mais complicado. A gente... Agora,
olhando somente para ele, tá? Vai ser importante aqui a gente decompor digamos, a distância do receptor até a fonte numa parte, digamos, dentro do solo, e a parte da superfície até o ar, essa que eu estou chamando de R0 aqui, que depende da altura de voo, tá? Aqui os detalhes eu não trouxe para vocês. A gente vai ter essa expressão, agora aqui nessa integral, aqui já foi eliminado a variável z, a variável z já foi tratada aqui, agora a gente só tem as variáveis aqui na superfície, tá? Imaginando, para facilitar as coisas, o terreno plano, tá? Então, simplesmente aqui a gente tem nenhuma variação de topografia. Então, a gente vai ter essa situação aqui um pouco mais geral do que anterior. A fonte é, num certo sentido, uniforme, mas uniforme somente ao longo do raio, tá? Então, digamos, horizontalmente, nas direções x e y, ela pode variar. Aí eu caracterizo a variação dessa maneira, tá? A atividade volumétrica vezes uma distribuição que a gente chama de concentração, a concentração do isótopo, tá? E assim como eu fiz lá para o dado magnético, a gente escreve esse R0 em termos da posição atual da leitura, digamos a posição lá do aviãozinho. Então temos aqui as coordenadas x, y, i, mais a altura de voo que pode variar, por esse motivo eu coloquei ele aqui dentro da integral, tá? Embora a superfície a gente pode considerar como livre, mas a gente pode permitir que o avião tenha variações de altitude, e isso acontece, né, claramente. E aí a gente tem essa expressão, né? Agora temos aqui uma potência cúbica no raio, a outra novidade além do H, alguma coisa a mais, basicamente é isso, né? Muito bem. Então como é que a gente pode agora seguir em frente? Essa seria, digamos, esses são os raios gama que vão chegar lá no receptor. Isso não quer dizer que eles vão ser lidos, vão ser detectados pelo receptor. Entra um pouco aqui uma questão instrumental. E aí a gente tem alguns termos a mais na equação, que vão levar em conta isso, que são a área do detector e a eficiência dele, o quanto esses raios gamas que estão chegando em cima, estão atingindo esse receptor, eles vão ser convertidos em sinais elétricos, por exemplo, né? Vão ser convertidos em leituras que vão ser registrados, gravados pelo dispositivo. Então é esse tipo de situação que a gente tem. Então a gente leva em conta esse fator daqui também. E aí essa vai ser no final esse vai ser o dado que a gente vai estar tentando simular, que o avião vai ler, né? O dado que o espectrômetro vai registrar para a gente, que a gente está tentando simular ele. Aqui eu só escrevo essa equação em termos daquele J0 que a gente viu lá antes, que era a intensidade, no caso do semiplano, tá? Que leva em conta somente a absorção terrestre. Tá? Muito bem. Falar bem pouquinho, aqui eu acho que aqui vai ser um pouquinho mais familiar para vocês. Eu vou falar do problema discreto, a gente vai chegar agora digamos, no problema direto e discreto associado à inversão desses dados gama. Então vamos imaginar o seguinte, para quem já estudou, se algum de vocês já estudou tomografia antes, o que eu vou falar aqui é bem parecido com tomografia, tá? Então, vamos imaginar que para cada radioelemento, que tem lá novamente urânio, tório e potássio, para cada um deles, vamos construir, usando basicamente essa fórmula daqui, a contribuição de uma fonte homogênea com a concentração unitária, tá? E localizada numa regiãozinha, num prisma, né? Vamos pensar assim. A gente reduz, então, essa expressão, essa daqui, temos agora o C unitário,
E esta contribuição, então, seria a parcela de, digamos, dessa regiãozinha daqui que vai contribuir para todas aquelas leituras de contagens que vão ser registradas lá no aparelho. Lembrar para vocês, aquele gráfico que eu mostrei lá atrás do espectro, né? A gente tem diferentes contagens a depender da janela energética. É por isso que eu faço a separação por radioelemento, tá? Então, a gente pode pensar que essa expressão que eu tenho aqui, é para, por exemplo, a janela energética do urânio, por exemplo. Então, a gente está contando todas as contribuições dentro da janela energética do urânio que estão vindo daqui, tá? Se a gente agora discretiza o nosso meio, a nossa área de estudo em blocos, né, vamos pensar blocos homogêneos, e escreve, então, a fonte com a superposição, a soma de todos esses blocos, no final da história, a soma dessas contagens que a gente está vendo aqui vai ser o produto dessas intensidades unitárias vezes cada uma das concentrações. Aí, na forma vetorial, na forma matricial, a gente reduz o problema a um produto G vezes M, tá? Então, esse G, então, é essa matriz das intensidades. Lá na tomografia, a gente pode pensar como uma matriz tomográfica, para quem por acaso conhece. O M, ele tem todas as concentrações, e esse D é o dado que o aviãozinho está registrando, tá? Então, forma bem simples, vejam que maravilha, problema linear, né? Mostrar para vocês um pouco a esparsidade dessa matriz, da matriz G. Ela vai depender muito, deixa eu voltar, ela vai depender muito desse parâmetrozinho daqui, a atenuação no ar. Essa atenuação depende da janela energética, depende do potássio, do tório, do urânio, tá? E ela que vai decidir a estabilidade, a espacidade da matriz. Então aqui a gente começa com uma atenuação bem baixa, 10 a menos 4. Vejam que a matriz aqui é praticamente cheia. Só explicar para vocês, esse espaçozinho branco não é exatamente de zeros. O que eu estou mostrando para vocês aqui, em azul, são todos os elementos, todas as entradas da matriz, cujo módulo, cujo valor absoluto, é maior que 10 a quarta, né, 1 sobre 10 mil, do maior valor absoluto da matriz, da maior entrada da matriz. Então, digamos, são os valores relativamente abaixo de 10 a menos 4. Tá? Então, esse branco não necessariamente é zero. Então, a gente está descartando os pontos 0,01% abaixo do valor máximo, da entrada máxima da matriz. Tá? Muito bem. Então, temos aqui coeficiente 0,001, 10 a menos 4, 10 a menos 3. Aí veja que a matriz começa a ficar esparsa, bandeada, né, inclusive. 10 a menos 2, 10 a menos 1. Que já está aparecendo a matriz de elementos finitos, né? Esse caso é mais simples, deixa eu chamar a atenção para vocês, que a gente está tratando só de uma linha de voo, a gente não está vendo a região inteira, tá? Por isso que a gente está com essa estrutura bonita aqui, sem muita complicação, tá? Quais são os casos que a gente vê mais na prática? A faixa de valores da coeficiente de absorção entre 0,01 e 0,1. Essa é a faixa, 10 a menos 3 a 10 a menos 2. É a faixa que a gente espera que a gente tenha de coeficientes. Então, essa é a espacidade que a gente vai esperar, alguma espacidade aqui nesse meio, tá? Então, sobre inversão, como eu falei, como antecipei para vocês, né, o problema é simples, o problema direto é simples, o problema inverso também vai ser simples. Quadrado, a gente vai ser essencialmente o problema de quadrados mínimos linear, tá? Então, zona de conforto para a gente, né? Para quem trabalha com álgebra linear numérica, isso aqui é o básico. Quais são as dificuldades que existem pelo menos que eu notei nesse problema?
essa parte de algoritmo, a gente vê que a gente não vai esperar nada de muito complicado, mas existem algumas dificuldades inerentes. Eu listo aqui para vocês duas delas, a estimativa dos vários parâmetros físicos que estão envolvidos. Deixa eu botar alguns slides. É muito parâmetro, né? Esse A, bom, isso aqui a gente conhece, né? A largura do detector, eficiência, a intensidade, a atividade unitária, as várias absorções que podem variar de local para local. Então, é muita informação que não é informação que a gente inverte, né? O que a gente está invertendo é só a concentração. Talvez a gente pudesse incluir esses parâmetros também para inversão e ter uma inversão não linear, quem sabe, né? Seria talvez uma opção. Então, essa é uma das dificuldades. A quantidade assim, enorme de parâmetros físicos envolvidos. Feito, às vezes, de maneira inconsistente entre autores, eu diria. E a outra é o ruído nos dados, tá? Como eu falei para vocês, aquele dado que eu mostrei antes era um dado mais ou menos comportado, era de uma linha de voo, digamos, de uma região controlada, uma pista. Essa aqui é uma linha de voo em campo, né? Aqui já é na região daqui do Paraná, próximo ao litoral do Paraná. Esse aqui já é um dado mais típico, é apenas uma linha, né? Um corte no dado. Então vejam que a gente tem muita oscilação, tem que saber o que é ruído, o que é dado, né? O que é oscilação verdadeira. Então, é uma dificuldade que aparece. Geralmente, a gente precisa usar aqueles métodos clássicos de regularização de sistemas por quadrados mínimos. E um ponto difícil, um ponto que eu tenho trabalhado com o pessoal daqui, do FPR, e também do exterior, estimar esses métodos de quadrados mínimos. Às vezes eles usam uma estimativa de erro nos dados, erro no modelo. A gente tem tentado achar estimativas de erro nos dados para conseguir conduzir melhor a solução de quadrados mínimos, tá? Então, é uma dificuldade que aparece. Muito bem. Aqui, só para ilustração também, é o caso de conjunto de linhas de voos, tá? Então, aqui é o dado completo. A gente tem aqui nessa parte a taxa de contagens por segundo. Vocês estão vendo essa figura assim meio vazada, meio ofuscada, né? Porque aqui a gente não tem digamos, a gente não tem uma malha de dados, né? O que a gente tem são várias linhas de voo e muitas vezes mal espaçadas, tá? Digamos que esse aqui é o dado como ele é, tá? Sem interpolação, que eu queria dizer para vocês. E essa é uma coisa interessante dessa abordagem de inversão, né? A gente vai sair do dado sem interpolação e chega num dado interpolado, que a gente vai escolher a nossa discretização do modelo, né? Então a gente consegue ter controle aqui. Do lado de cá a gente pode ter algum controle, mas precisaríamos interpolar o dado. E quanto a isso também, isso é uma área, digamos, é mais uma área em aberto, não, mas mais uma área para se explorar qual seria a melhor forma de interpolar esses dados de linha de voo, tá? Não levem muito a sério esse resultado. Esse aqui é um resultado bem preliminar, inclusive é um método que a gente não vai usar, né? Vejam aqui um defeito desse resultado. A gente está vendo aqui valores negativos de concentração, tá? Daí que vem uma questão importante nesse quadrados mínimos. É importante impor restrições de positividade, tá? A gente também tem trabalhado um pouco sobre isso, tá? Para evitar justamente isso daqui. Aqui foi minimização irrestrita, tá bom? Ok, acho que eu já estou chegando ao fim. Então, agora a história das referências, né? Comentar um pouquinho sobre elas, para quem tiver curiosidade de ver um pouco disso. Eu separei as referências, um grupo aqui de referências de dados do método magnetométrico, o método gama espectrométricos e uma referência aqui meio termo, tá? Vamos começar por ela.
Essa aqui, de meio termo, é um livro de geofísica justamente para exploração mineral, então ele enfoca os métodos para esse propósito. Então, todos eles, grave, gama, aqueles métodos que eu comentei para vocês, então ele tem um pouquinho dos dois mundos aqui. É um livro bem interessante, bem prático, inclusive, né? Ele fala muito de questões instrumentais, para quem tiver curiosidade. Vamos lá para cima. Primeiro livro, Blakely, é o clássico da área, a Bíblia de métodos potenciais. Então, o pessoal que trabalha com métodos gravimétricos e magnéticos. Então, é um livro teórico bem profundo, bem interessante, tá? Aqui eu citei um exemplo de um artigo de métodos de detecção de borda. Esses métodos têm muito daquela ideia que vem do tratamento de imagens, processamento de imagens. Inclusive, um dos métodos que esses autores propõem, ele vem da computação gráfica. Eles fazem essa ponte, né, da área de computação com a geofísica. Aqui tem um artigo aqui, o Alexandre certamente vai lembrar, do grupo da Valéria, tá, que está no Observatório Nacional. A Valéria trabalha com inversão de dados gravimétricos, magnéticos, ela é uma autoridade na área, é uma referência na área. Então, citei aqui um trabalho bem novo deles, né, do grupo dela. E entrando aqui em gama, esse é um artigo de um pessoal também, é um pessoal que trabalha com a parte de instrumentação também. Esse Hovgaard, ele tem uma empresa que faz dispositivos, e é um trabalho interessante para ver aquela questão que eu falei para vocês da janela de largura da detectora, eficiência, né? Ele comenta um pouco sobre essa parte prática. É um artigo interessante para quem quer estudar a fundo a parte do problema direto, né? Sair da contagem, sair da concentração, chegar na contagem. Quem quer estudar aquela parte um pouquinho próximo da física, da realidade. Aqui embaixo é um artigo de congresso, na verdade, tá? Eu escrevi aqui Proc Explorer só para condensar, para caber aqui no slide, mas é um artigo de congresso. Ele tem mostra uma perspectiva bem interessante da área, um artigo de leitura mais geral, tá? Do pessoal do Canadá. Aqui eu vou um pouco quebrar a elegância, vou citar um artigo que eu participo, é um artigo de uma aluna de doutorado daqui, eu sou o orientador dela, e a gente trabalha justamente um pouco que eu mostrei aqui para vocês hoje, que era a inversão de dados gama, tá? Tá certo. Bom, pessoal, então, com isso aqui eu encerro a apresentação. Agradeço a vocês pela atenção, e acho que agora a gente passa para a conversa, né? Ok, Saulo, muito obrigado pela apresentação, Deixa eu só descompartilhar isso. trazendo um assunto realmente de matemática aplicada, que nos interessa muito também. Toda a matemática aplicada é bem interessante e é bem conveniente para esse seminário. Eu vou passar aqui a pergunta. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao nosso amigo Saulo? Ou curiosidade, né? Por curiosidade? Ou curiosidade, Saulo, tudo bem? Tudo certo? Eu sempre digo que o que estraga a teoria é a realidade. Como é que é essa história aí que vocês, quer dizer, esse negócio é muito complicado. O pessoal da prática acredita nas coisas que vocês estão fazendo? Como é que é esse diálogo aí? O quão bem a teoria modela aí a verdade, né? Isso, então, eu fiquei surpreso, Alexandre, quão bem ela funciona. Quando o pessoal usava, por exemplo, essa história da derivada vertical, né, de usar o fato que a função é um laplaciano, que o laplaciano é zero, para mim não, esse dado que eu tenho aqui, esse campo, não vai ter laplaciano zero nem a pau, e tem, mesmo assim tem. Então, surpreendentemente se ajusta bem, a teoria parece que encaixa bem nesses dados. Bom, aí eu também tenho que falar, muitos desses dados passam por filtragens, passam por um pré-processamento, que eu não comentei muito para vocês aqui. Esse pré-processamento um pouco que já condiciona os dados, tá?
E um outro comentário que eu quero fazer é o que o pessoal da CPRM faz. Eles é um pessoal bem preparado, eles são muito cuidadosos na aquisição de dados, é uma coisa assim impressionante. Esse trabalho último que eu mostrei para vocês, participou também um colega do Canadá, e os dados do Canadá eram mais ruidosos que os dados do Brasil. Mais alguém? Tudo bem? Mais alguém quer alguma pergunta? Saulo, deixa eu fazer uma pergunta bem idiota aqui. Por que aerogeofísico e não satélite geofísico, sei lá, alguma coisa do tipo? O satélite, ele consegue filmar toda a parte geofísica tão bem ou melhor com o avião, não? Isso, eu falei pouco sobre a parte de satélites. Os dados gravimétricos se encaixam muito bem em dados satelitais. Eu conheço pouco, na verdade, mas é que são áreas que terminaram crescendo, eu não sei se cresceram separadas, mas cada uma tem o seu edifício, né? Cada uma tem o seu fundamento. O reconhecimento, o sensoriamento remoto se desenvolveu como área em si, né? Elas conversam muito nessa parte dos dados gravimétricos. Entram também aquela parte, não sei se vocês conhecem, de ciências geodésicas, também tem essa comunicação. Então, elas dialogam nesse sentido, né? O magnético, Mauro, não sei dizer, talvez existam dados magnéticos de qualidade vindo de satélite, mas eu desconheço particularmente, mas eu não sou um rato de dados, né? Eu não conheço tão bem esse aspecto, né? Vocês têm conexão com o INPE, alguma coisa, não? Eu, particularmente, não tenho, tá? O meu contato aqui na UFPR, o professor Francisco Ferreira, ele faz um pouco de trabalhos também envolvendo um pouco sempre falo reconhecimento, né, mas de sensoriamento remoto, mas eu acho que eles não chegam a conversar. Eu particularmente não vejo barreira quanto a isso. Uhum. Talvez alguma dificuldade metodológica na hora de conversar, né? Talvez questão de notação, de maneira como define as coisas, mas isso se supera, né? Porque eu vejo muita semelhança com outros trabalhos que eu já vi nessa aula. E às vezes fica dois grupos. Verdade, inventando roda, né? Exatamente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Ao Saulo? Uma pergunta, por favor. Sim. Claro. Eu tenho visto... Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por atender meu pedido. Na verdade, eu tenho visto trabalhos também, né, para detectar, por exemplo, o problema do deslizamento de montanhas, né, as cordilheiras, né, para esse tipo de problemas também via satelital, né, via satelital. Entonces, tenho visto, pero usan, claro, fazem uma recolecção de dados também, assim, estatísticos, né, e para fazer uma previsão como é a velocidade em cada ponto. Não sei se o seu modelo também resolve esse tipo de problemas. Eu acho que não, viu, Cortez? Principalmente, pelo menos esses dados, nessa apresentação que eu fiz para vocês, foi praticamente tudo, digamos, trabalhou com dados estacionários, né, onde não há variação do tempo. Nessa situação que o senhor descreveu, ela intrinsecamente envolve tempo, né, variação temporal. Bom, a questão da radiação gama, a gente poderia pensar, né, taxa de raios gamas por segundo, ela é um pouco, talvez, intermediária, né, mas, digamos assim, nesse dado, deixa eu comentar isso, tentar esclarecer mais. Nessa parte que eu expandi mais dos dados radiométricos de gama, apesar de ter essa variação de raios gama chegando a cada instante, o decaimento gama a meia-vida, né, o decaimento gama é muito lento, né, então tanto faz você medir os raios gama agora, como medir semana que vem, ano que vem, a variação é muito pouca. Aí, nesse sentido, ele é também, digamos, estacionário. Não é potencial, né, mas ele ainda o tempo não é um componente tão importante para a gente, pelo menos nessa classe de problemas, nessa classe de métodos.
Desculpe, eu cheguei um pouquinho tarde. Assim, em poucas palavras, como que o modelo seu realmente que faz e que resolve realmente atualmente? Desculpe a pergunta de novo. Uhum. O que modelo certo? Por exemplo, nessa parte final que eu falei, o que ele faz é tentar deduzir a concentração de isótopos de urânio, de tório e de urânio, tório e potássio separadamente no solo, determinando esses valores indiretamente por meio dessa contagem de raio-gamas. Então, é transformar raios gamas em concentração, por meio de um procedimento inverso, né? Ah, estou entendendo. Então, é um método de classificação, então, né? É isso, um método de classificação por método de bandas, tipo que se usa na física, né? Tipo, na física também se usa, pues, né, os raios, né, para fazer uma classificação, para ver se tem picos, né? Não sei, eu não tenho observado aí nas suas gráficas se cada pico representa um tipo de material, não é isso? Cada pico representa um tipo de material. Somente em um momento isso aconteceu, Cortez, somente bem no comecinho. Deixa eu mostrar, vou compartilhar a tela rapidamente, só para esclarecer isso, só um pouquinho. Isso, não sei se vocês já estão vendo a imagem. Sim, sim. Aqui eu concordo com você, cada pico vai representar esses são canais energéticos, né, são energias, contagens feitas para determinadas energias, aí nesse caso sim, cada pico, então cada grupo de picos vai representar um elemento diferente, mas isso acontece para cada posição do espaço, quando a gente converte essa informação em espaço, aí agora a gente tem... estamos tratando de um único elemento, de um único radioelemento, tá? Aí a diferença entre vários... desculpa, acho que eu entendi. Agora eu acho que eu entendi sua pergunta. Esses picos que a gente está vendo, eles podem ser associados a fontes, né, individuais. Então, digamos, a gente tem que converter que essa imagem, esse número de contagens. O que é que acontece com essas contagens? A contagem nesse pontinho aqui, ela não se deve somente à concentração aqui embaixo. Se deve a essa concentração, a essa, a todas as concentrações ao redor. Claro que à medida que a gente se afasta, essa contribuição diminui. Então a gente precisa desfazer essas contribuições. Na linguagem geofísica fala muito o termo deconvolução, que eu não sei se vocês conhecem, que é tirar, desfazer a correlação, vamos pensar assim. Eu não sei na física como é que esse procedimento é chamado. Claro, é um problema de fase. Na verdade, você quer separar as fases aí, né? Eu entendo e percebo. Mas é muito interessante. Eu acho que é uma boa alternativa para também poder fazer uma detecção, né, de materiais presentes, né, na superfície terrestre, por exemplo. Sim, sem dúvida. Ok, agradeço muito. Muito obrigado pela explicação. Paulo, eu tenho uma pergunta aqui do chat, do Rômulo Walter Condori Bustíncio. Ele está perguntando se existe alguma ferramenta computacional que você recomenda para essa experimentação. O que você usa? Qual ferramenta computacional você usa? Será que por ferramenta seria o ambiente de programação ou a técnica? Não sei se é algum programa, né, algum software, não sei. Certo, sim. Nessa área, o programa mais popular é um programa chamado Oasis Montage, de uma empresa que era do Canadá, chamada Geosoft, já foi vendida, né? Eu particularmente não uso. Os geólogos adoram esse programa. Eu não tive a paciência de aprender. Eu tenho usado o MATLAB para fazer quase tudo isso. Às vezes Fortran, mas principalmente o MATLAB. Mas nessa área, o Geosoft, esse programa Oasis Montage, é o que manda, é o líder, né? É o programa que a maioria do pessoal da indústria usa, o pessoal da área acadêmica, os pesquisadores de geologia usam, né? O pesquisador de geofísica já nem tanto, a Valéria acho que também não usa.
Então, chama Geosoft. Desculpa, o antigo nome da empresa é Geosoft. Eu vou escrever no chat o nome do pacote. Cadê aqui? Isso, cadê o chat aqui que eu não estou vendo? Aqui. Isso, esse é o pacote, esse é o aplicativo, esse que é o aplicativo mais popular da área. Se eu não me engano, a empresa agora chama Sequent, a proprietária desse aplicativo. Ok. Bom, alguém mais com alguma pergunta? Saulo, eu agradeço imensamente pela sua presença, a sua palestra, parabéns pela palestra, parabéns por pegar uma área diferente, e é um trabalho imenso. Eu sei que toda essa parte de filtro é uma coisa não tão simples, essa parte como é que são esses parâmetros físicos, isso é muito complicado, e a gente sempre tem uma dificuldade de entrar num negócio novo, mas parabéns por você entrar e estar produzindo alguns. Parabéns, Saulo, parabéns pela sua presença. Excelente a palestra. Obrigado. Passa a palavra. Posso só contar não uma anedota, né, mas um caos, né, uma coisa que aconteceu comigo, né, nesse processo. Bem no comecinho, acho que foi o segundo ou terceiro artigo que eu fiz nessa área, inclusive com essa moça, essa aluna e o orientador dela. Esse artigo na época tinha partes deles que eu não entendia absolutamente nada, e eles não entendiam absolutamente nada do que eu fiz no artigo também. Isso é multidisciplinar. Ok. Parabéns, Mas Saulo. obrigado Sandra, tá com a palavra, Sandra. Ok, gente, muito obrigada aí, Saulo, professor Miller também. Hoje nós tivemos duas belas palestras, né, de temas tão bacanas, cada um na sua área de pesquisa. E quero agradecer, então, aos convidados e os que ficaram aí com a gente até agora, e relembrar que a gente volta dia 5 de maio, próximo seminário aqui, né, que eu acho que vai ter o professor Boel, e não sei qual outro convidado, mas será no dia 5 de maio. A Mauri. Mauri. A Mauri, Tá bom. Da UFRJ. Mauri da UFRJ, ok, agora entendi. Ok, então, muito obrigada a todos e boa tarde.